Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje eu estou aqui mais uma vez, transmissão simultânea para o Instagram e o Facebook, para conversar com você sobre sinais de que o açúcar no sangue está alto, tá? Esse é um tema que muitos idosos pedem, cuidadores também não sabem como identificar. E aí hoje nós vamos falar sobre esse assunto, tá bom? Quero pedir a você que vai me assistir pelo YouTube, se inscreva no canal, curta, deixe seus comentários. Sempre é muito importante, gente, independente se vocês me assistem no Instagram, no Facebook, no YouTube, que vocês curtam, ou deixem os comentários, ou deixem sugestões. Isso é importante para mim, para o meu trabalho, é importante para que essas informações cheguem para mais pessoas. Então, uma forma de vocês contribuírem comigo é aí curtindo, comentando e compartilhando, tá bom? Deixa eu dar uma limpadinha nessa câmera aqui do Facebook, gente, calma aí. Parece que tá meio embaçado, né? Não sei se é impressão minha, mas parece que tá um pouquinho embaçada aí a live no Facebook. Bom, eu quero dar boa noite para você que está chegando, né? Você que está chegando no Instagram, no Facebook, vou acompanhar vocês aqui também pelo celular. Deixa aí seu boa noite, diga quem está aí comigo, isso é muito importante. Gosto sempre de saber quem está assistindo as lives, né? Laudiceia, Eliane Souza, quem mais está por aí, gente? Dê o seu boa noite, tá bom? Sempre é muito legal para mim saber que vocês estão aqui. Bom, vou já iniciar a nossa live de hoje. Cida também, Bianchi, seja bem-vinda. Quem mais estiver por aí também. Vou iniciar o nosso bate-papo de hoje, tá? Lembrando que vocês podem compartilhar e também deixar as dúvidas de vocês, que ao final da live eu vou responder, tá bom? Bom, o tema da live de hoje é sinais de que o açúcar no alto está, de que o açúcar no sangue está alto, né? Primeiro ponto, o que é esse açúcar no sangue alto? O nome técnico é hiperglicemia, tá? Então, quando o açúcar no sangue está alto, a gente chama... Júlia, deixa aberto, por favor. A gente chama hiperglicemia. Quando o açúcar no sangue está baixo, a gente chama hipoglicemia, tá bom? É legal vocês saberem esses termos técnicos aí, porque às vezes vocês estão conversando com os médicos, os enfermeiros, e eles sempre trazem essas informações, esses termos técnicos, e às vezes a gente não sabe do que está falando, né? Então, açúcar alto no sangue é hiperglicemia. Primeiro, né, é muito difícil a gente notar que o açúcar no sangue está alto. Existem os sinais que eu vou falar para vocês, mas na verdade a gente sabe se a gente faz controle glicêmico, né? Especialmente aí quem sempre faz check-ups médicos, né? O médico sempre vai pedir lá a glicemia em jejum. Quem é diabético tem que ter, é importante que tenha aquele aparelhinho para ver como que está a glicose no sangue, né? Essa é a forma de monitorar. Mas existem alguns sinais que às vezes a gente nem percebe, né? E aí, voltando ao que eu sempre falo aqui com vocês, eu falo, gente, olha só, a gente precisa perceber o nosso corpo, a gente precisa perceber as alterações. Se a gente não consegue perceber, se a gente leva uma rotina muito corrida e a gente não presta atenção no nosso corpo, fica difícil realmente a gente perceber. Isso piora se a gente já tem um consumo de açúcar, um consumo alto de açúcar, e aí incluindo açúcar, como eu falei na outra live, o açúcar frutose, o açúcar trigo, o açúcar de mesa, o açúcar de coco, tudo isso é açúcar. Então, se a gente faz um consumo exagerado, a gente já está naquele pico sempre, a gente não consegue nem perceber as alterações, os sinais que o nosso organismo vai trazendo, né? Eu quero dar uma boa noite para Liliana, boa noite para Karina também, lindona. Seja bem-vinda, tá bom, Karina? E aí, bom, o que é importante a gente saber antes de eu falar dos sinais? O açúcar alto no sangue não é só o açúcar alto no sangue, né? Ele traz um conjunto de complicações, especialmente se isso acontece de forma prolongada. Por que é importante falar isso para vocês? Porque, bom, se você eventualmente você come pão, eventualmente você toma um sorvete, eventualmente você toma um açaí, que eu particularmente adoro, né? Isso vai te causar um pico glicêmico, vai aumentar lá o seu açúcar no sangue, mas isso vai acontecer vez ou outra.
Então, vez ou outra, isso não vai te trazer complicações. Por isso que eu sempre falo, gente, se a nossa alimentação for 80-20, já está ótimo, ou seja, 80% saudável e 20% das refeições você faz lá, as refeições que não são tão boas, não vai te trazer um grande impacto no seu organismo, entendeu? Mas se a sua alimentação é ruim de forma crônica, você o tempo inteiro, ou seja, todos os dias, na maior parte do dia, você vai estar com pico de glicose, pico de açúcar no seu sangue. Isso é o que vai trazer vários comprometimentos para os seus órgãos. Então, antes de eu falar dos sinais, quais são esses comprometimentos, essas consequências, né, desse pico aí de açúcar, de glicose na nossa corrente sanguínea? Primeiro, a gente tem as micro e macroangiopatia, né? A gente tem as complicações aí, os comprometimentos no nosso cérebro. Inclusive, como eu falei na live, né, que eu falei sobre diabetes e Alzheimer, a gente sabe que esse pico de glicose, esse pico de açúcar no sangue também vai nos deixar mais predispostos a desenvolver a doença de Alzheimer. Inclusive, ontem eu coloquei um vídeo aqui, na verdade já é um vídeo que tem alguns meses, eu coloquei o link aqui no Facebook, coloquei aqui no Instagram também falando, pedindo para vocês assistirem esse vídeo onde eu falei sobre a doença de Alzheimer, que eu falo também sobre essa questão da inflamação, né? Que esse pico de açúcar no sangue, enfim, que essa hiperglicemia, que, claro, né, se você está com um pico alto de açúcar no sangue sempre, você vai para um quadro de pré-diabetes e possivelmente você vai para um quadro de diabetes. E isso vai te deixar mais predisposto a desenvolver Alzheimer. Então, a gente tem essas complicações em nível cerebral, a gente tem as complicações cardíacas também por conta disso, né? As pessoas que vivem aí com hiperglicemia têm mais chances de sofrer eventos cardíacos, como infarto e várias outras complicações. O próprio acidente vascular cerebral também. A gente tem a retinopatia também, que são as complicações nos olhos, né? Na retina dos nossos olhos. A gente tem as neuropatias também, ou seja, aquela dormência, aquela dor, sabe? Que muitos diabéticos sentem, que muita gente é diabética e não sabe que tem, né? Que essa dormência, que essa dor, e principalmente nos membros inferiores, nas pernas, elas podem ser causadas pela hiperglicemia. Não só isso, como problemas de digestão, dificuldades também para controlar a frequência cardíaca, tudo isso como consequência desse açúcar alto no sangue. A gente tem também a nefropatia diabética, que é muito conhecida, né? Que são as complicações do ponto de vista renal, a insuficiência renal também que surge por conta desse açúcar alto no sangue. Então é preciso que a gente entenda que eu vejo muitos idosos às vezes assim, fazem lá a medição da glicose e tal, mas falam assim como se, eu tenho que baixar, mas parece que não entendem a profundidade dessa situação, sabe? Parece que não entendem as complicações que acontecem por conta desse quadro de açúcar alto no sangue. Então, a gente viu na live anterior, que eu falei sobre diabetes, sobre pré-diabetes também, Alzheimer, que você não precisa nem ser diabético para ter inúmeras complicações, né? Só o fato de você ser pré-diabético, você já está com pena diabetes, você já está aí comprometendo os seus órgãos. Então, é importante cuidar da alimentação, vou falar daqui a pouco. Mas vamos lá, então, para os sinais de que o açúcar no sangue está alto, tá? O primeiro sinal deles, urinar com frequência, tá? Isso é uma tentativa também do nosso organismo de trazer um equilíbrio dessa glicose no nosso sangue. Então, a gente vai acabar urinando com muita frequência. E aí, por conta de nós estarmos urinando com muita frequência, pode surgir também a sede excessiva, tá? Essa sede excessiva é justamente uma consequência desse fato da gente estar urinando, né? Com uma frequência muito grande. Então, a gente acaba tendo uma sede excessiva também. A gente vai precisar fazer ingestão de mais água. Além disso, a gente tem também uma fome acima do normal, tá? Porque a gente acaba tendo pico de glicose. Quando a gente tem pico de glicose, a gente tem uma produção excessiva de insulina que vai baixar rapidamente essa glicose no sangue. Quando baixa rapidamente essa glicose no sangue, a gente tem fome, tá? É por isso que diabético também tem muitos picos de hipoglicemia, tá? Porque muitas vezes ele continua com a alimentação muito ruim, aí ele toma a medicação e aí baixa rapidamente a glicose no sangue. Então, na verdade, que a gente vai entender no final dessa live que a gente precisa cuidar da alimentação para evitar esses picos aí
de glicose, com consequente pico de insulina, mas o que acontece, né, com o indivíduo que já é diabético? Ele já saturou o pâncreas. Quando você tem muito açúcar na sua corrente sanguínea, o que vai acontecer com você? Seu pâncreas vai precisar trabalhar para ficar tirando ali esse açúcar, controlando esse açúcar na sua corrente sanguínea e mandando para as células. Mas chega um ponto que ele já está saturado, e aí ele não produz mais a quantidade de insulina que a gente vai precisar, porque a gente saturou tudo isso de tanto se alimentar mal. E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter esse problema de que a gente não vai estar produzindo a quantidade de insulina necessária, e aí essa glicose não vai para as nossas células e a gente também tem falta de energia, né? Então a gente vai sentir essa fome normal também. Uma outra consequência também, um outro sinal é a perda rápida de peso. A gente vê muito, por exemplo, esse é um dos sinais, né, que vai fazer com que algumas pessoas procurem um profissional médico e acabem chegando aí na conclusão de que estão diabéticos, né? Justamente por conta dessa perda de peso aí injustificada, por mais que essa pessoa continue se alimentando muito. Entenderam a lógica? Uma pessoa, quando ela vai avançando com um quadro de diabetes, né, entra toda essa lógica que eu falei anteriormente. Faz pico de glicose, pâncreas trabalha demais, e aí, para colocar essa glicose para dentro das células. Quando o pâncreas começa a ficar saturado, essa glicose não entra para dentro das células. Essa pessoa tem muita fome, mas ao mesmo tempo ela também tem perda de peso. Então ela come demais, mas ela tem perda de peso e ela não entende. Aí ela procura o médico e vai ver se está diabético ou diabética. Outra questão que muita gente já sabe é a dificuldade de cicatrização. Infelizmente, na cabeça do idoso, é só isso, entre aspas, né? Estar com açúcar alto no sangue vai trazer só essa questão da dificuldade de cicatrização, que, na verdade, também é um problema seríssimo. Já vi muita gente aí perder dedo, perder perna, perder pé por conta disso, né? Outro sinal é a pele seca. Então, é muito comum diabético falar assim, mas muitas vezes não faz relação com a própria diabetes, né? Ou quem não é diabético, mas está aí com hiperglicemia, sente a pele muito seca, a pele escamando, a pele vermelha, e aí essa pessoa não sabe por que isso está acontecendo. E aí ela investe num tratamento de fora para dentro, que é a questão da hidratação da pele. Só que você está com um problema no seu organismo, que se você não resolver, controlando esse açúcar no sangue, a sua pele vai continuar aí nesse estado deplorável e vai machucar e vai trazer outros problemas também. Então, esse ressecamento de pele, escamação, coceira, vermelhidão também é muito comum em quem está com hiperglicemia. Outros sinais também frequentes é o cansaço e a irritabilidade, a dor de cabeça também é muito comum e distúrbios intestinais também são muito comuns em pessoas que estão com hiperglicemia. O que é importante disso tudo que eu falei? Você está com esses sinais, é importante procurar um profissional médico. Se você é diabético, é importante estar aí medindo, né, vendo como que está aí a glicemia. Mas o foco é justamente a questão da alimentação, tá, gente? Não adianta, eu vou me entupir de remédio agora, né? Vai resolver o meu problema. Não vai. Eu tenho live explicando sobre isso, tá? Eu coloquei para vocês aqui no Face, no Instagram ontem. Eu tenho 8 lives no meu canal do YouTube que eu explico o que os medicamentos fazem, tá? Muitas pessoas já estão num quadro mais avançado de diabetes e vão ter que fazer uso da medicação mesmo, tá? Não tem jeito. Uma parte, se mudar a alimentação, vai diminuir a quantidade da medicação e vai chegar a um ponto, inclusive, de não precisar. De chegar na reversão, né? Ou que a gente poderia falar assim, da diabetes adormecer e você não precisar de medicação enquanto você mantém uma alimentação adequada. Os pré-diabéticos, se eles mudam a alimentação, eles saem da pré-diabetes, tá? E eles não desenvolvem, de fato, a diabetes concretamente. Eles saem disso com a alimentação. Qual a alimentação, Juliana? Que é importante, então, tanto para quem é diabético, quanto para quem é pré-diabético, está aí com açúcar alto no sangue, com hiperglicemia. O que você tem que fazer? Tem que tirar trigo da sua vida, tem que tirar o pãozinho da sua vida, tem que tirar o docinho, né? Tem que tirar o arroz branco, partir para o arroz integral, você pode ir para o macarrão integral, não em quantidade exagerada, a gente tem que se habituar a comer menos esses carboidratos, mais simples, né? O ideal é a gente correr para os vegetais, né, gente? Para os vegetais, para as sementes, para as gorduras boas, para as proteínas. O que é proteína, né? Proteína, frango,
peixe, carne vermelha, ovos, tudo isso é proteína. Agora, arroz, macarrão, trigo, fubá, tudo isso é carboidrato, né? A gente pode consumir carboidrato, sim, fazendo boas escolhas de carboidratos. Então, você pode ir lá para o inhame, para batata doce, né? Você pode até comer aipim, se você não for diabético. Se você for diabético, vai ter que diminuir a quantidade. Mas se não for diabético, só de você sair do arroz e do macarrão e ir para o aipim, você já está fazendo ótimas opções. Então, correr dos sucos, né? Esse suco de caixinha. Suco de caixinha tem muito açúcar, gente. Refrigerante tem muito açúcar também. Mesmo o refrigerante zero não faz bem para a saúde. Ele pode até não fazer esse pico de açúcar no seu sangue. Mas ele traz, o refrigerante zero tem tanta coisa ruim que é um lixo tão ou igual ao outro refrigerante. Então a gente tem que tirar esses sucos também da nossa vida. Ah, eu quero beber um suco. É limão, tá? Limão, morango, maracujá, é o que pode. O resto você vai consumir a fruta com a casca. Tirou a casca, acabou. Tirou a casca, é açúcar puro, tá? Ah, mas tem vitaminas. Mas se você está consumindo um mundo de açúcar, o que adianta você ter vitaminas e você apodrecer seus órgãos de tanto açúcar, né? E aí está destruindo seu coração, seu cérebro, enfim, tudo, como eu falei, seus rins, né? Então a gente tem que mudar realmente a alimentação, né? Lili colocou aqui Instagram, meu pai era diabético por anos, ficou pré-diabético por conta da alimentação. Pois é, eu conheço muita gente, eu tenho um tio, inclusive ele ria muito quando eu falava com ele, para ele mudar a alimentação, ele não acreditava. Aí surgiu para ele, gente, um quadro de câncer. Olha que tristeza, câncer de próstata, recentemente, inclusive no ano passado. E aí, quando ele descobriu esse quadro de câncer, aí ele veio me perguntar a várias pessoas. Aí ele foi ficar alerta, porque ele comia muito hambúrguer, muita pizza, muito tudo, e eu falava, e enfim, não entrava na cabeça dele que aquilo poderia trazer uma doença. E aí bebia muita cerveja, que também tem muito carboidrato. Enfim, caiu no quadro de câncer e já estava pré-diabético também. E aí ele mudou a alimentação, porque o câncer tem essa coisa, muitas pessoas vão cair no estado depressivo e vão morrer até nem por conta do câncer, da depressão que vai acabar com a imunidade dessa pessoa e ela vai morrer. Outras vão enfrentar e buscar, bom, eu estou com essa doença, o que eu posso fazer para mudar? Então ele teve essa atitude, graças a Deus, e ele emagreceu, saiu do quadro de pré-diabetes, né? Enfim, está curado do câncer também, embora a gente saiba que o câncer tem cura, tá? Mas o câncer é um sinal para a gente ficar em alerta. Então, a vida inteira, dali para frente, o ideal é que fosse antes, né? Mas dali para frente a gente tem que estar em estado de vigília. E aí, graças a Deus, ele emagreceu, já saiu do quadro de pré-diabetes, enfim. Então, a alimentação é muito importante. Se você não muda a sua alimentação, você vai tomando a medicação que vai forçando esse açúcar para entrar nas células, forçando, vai entrando uma quantidade exagerada ali e seus órgãos vão apodrecendo. A medicação, na verdade, melhora por um lado e piora por outro. E chega o ponto que de tanta medicação que você toma, que você não mudou sua alimentação, vai aumentando a quantidade de medicação, vai aumentando até que você cai no ponto que você precisa da insulina também. E a insulina vai te trazer, ó, esteatose hepática, vai te engordar, aí te engorda, você já é diabético, já está obeso, aí fica mais suscetível a câncer, a Alzheimer, enfim, um conjunto de complicações. Então tem que mudar a alimentação, né, Tamires? Tamires está falando ali que é verdade. Eu quero dar boa noite aqui para Cleusa, boa noite para Adir, boa noite para Flávio também aqui no Facebook, seja bem-vindo. Clarice, quem tiver pergunta no Facebook aqui também pode botar, tá, gente? Estou lendo aqui comentário do Instagram. Sueli também, seja bem-vinda aqui no Face. A Tamires colocou, tinha colesterol alto, mudei a alimentação, hoje não tenho mais, né? As taxas estão normais. Então, assim, na verdade, gente, 80%, 90% dos problemas de saúde que nós temos hoje está relacionado com a questão da nossa alimentação. A gente tem outras questões que impactam, a gente tem o estresse, a gente tem tantas coisas, né, que complicam aí a nossa vida, o ritmo de vida é muito corrido, a má qualidade do sono, mas a alimentação é fundamental. Se você não muda a sua alimentação, você pode tentar dormir bem, até porque não vai dormir. Quem se alimenta mal tem problema em todos os campos, né? Inclusive, depressão e estresse podem vir por conta da alimentação, ausência de nutrientes, né? Ausência de gorduras, ausência de vitaminas. Tudo isso desregula seus hormônios, vai te trazer muitos problemas. Então, tem que cuidar da alimentação, né?
Boa noite, Raquel. Seja bem-vinda aqui no Instagram, minha linda. Bom, gente, é isso. Vou finalizar a live de hoje. Quero lembrar para vocês que os e-books continuam à venda, tá bom? É um kit de e-book, o e-book de receitas saudáveis, o e-book Alimente Seu Cérebro, e-book Doença de Alzheimer 105 Perguntas e Respostas e e-book SOS Alzheimer, tá? É um combo com 4 e-books. O link está no Instagram, nas minhas descrições, na descrição do meu perfil. Aqui no Facebook, logo abaixo aí do tema da live, também tem um link para vocês adquirirem o e-book de receitas, tá bom? Todas as receitas são saudáveis, com baixo carboidrato, né? São receitas maravilhosas que vocês poderão usar no dia a dia. Também finalizando, eu quero pedir um favor para vocês, não saiam daí. Gente, no próximo semestre, estou finalizando um semestre agora do doutorado, no próximo eu vou apresentar um trabalho, um seminário, inclusive depois eu vou colocar o link aqui para vocês também, onde eu vou estar falando sobre os impactos dessas medidas de distanciamento social na saúde da pessoa idosa. O que eu preciso de vocês? Amanhã eu vou colocar uma pergunta aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, perguntando sobre esses impactos. Quais impactos que vocês sentiram, se você é idoso na sua vida, tá? Dessas medidas de isolamento social. Você é idoso na sua vida, o que você sentiu? Quais foram os impactos, tá? Teve impactos emocionais, físicos? Ou se você é cuidador familiar, o que você percebeu dos idosos que você conhece? Levaram de boa? Tiveram algum impacto? Ficaram deprimidos, ansiosos ou não ficaram? Estão bem? Criaram estratégias de sobrevivência nesse período? Como que foi? Eu quero muito que vocês me respondam, porque eu vou pegar esses depoimentos de vocês, tá? De quem responder, para eu utilizar lá na minha apresentação desse seminário, que vai ser muito importante. É um seminário de bioética e saúde. Nosso tema foi escolhido, tinham, enfim, 50 alunos lá no doutorado, eu consegui defender o nosso tema lá. E nós vamos falar, a gente vai falar sobre impactos da pandemia na saúde mental das mulheres, das crianças, enfim. Aí coloquei lá a discussão do idoso, né? E aí eu consegui, o nosso tema venceu o nosso, que vai estar nessa jornada de bioética. E aí eu quero falar sobre esse assunto e eu vou contar com o apoio de vocês, com os comentários de vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui, Vera Alves colocou, boa noite, eu tinha diabetes hoje também. Ah, parabéns, Vera, parabéns. Lili colocou ali que deixa eu ver, o e-book de receitas são receitas saborosas, fáceis de fazer, isso mesmo, gente. Adquiram o e-book e aprendam a se alimentar, fazer uma alimentação saudável, tá bom? Então é isso, gratidão a todo mundo, gratidão Eliane, gente, vou finalizar a live, tá? Gratidão a vocês. Não esqueça de compartilhar, de convidar pessoas para curtirem o YouTube, meu Facebook, meu Instagram, tá bom? Que sempre eu estarei aqui compartilhando informações com vocês. Forte abraço então para todos. Até a próxima live. Tchau, tchau.